E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, preparem-se para uma viagem emocionante de volta ao passado, onde vamos explorar o fascinante mundo das legiões romanas. Você já se imaginou marchando ao lado dos gloriosos soldados de Roma, lutando em batalhas épicas e conquistando territórios distantes? Bem, então prepare-se para embarcar nessa aventura histórica conosco. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir como esses guerreiros incríveis se organizavam, quais armas eles usavam para dominar o campo de batalha e até mesmo como era a vida cotidiana de um legionário romano. Então, pegue sua armadura, afie sua espada e vamos mergulhar de cabeça no mundo das legiões romanas. A Legião Romana era um poderoso grupo militar na Roma Antiga, sendo uma grande unidade de soldados que podia ter mais de 5.000 homens. Durante a República e parte do Império, cada general tinha suas próprias legiões, que obedeciam a ele. Eles venceram muitas batalhas contra diferentes povos e expandiram o Império Romano para terras distantes. Cada legião tinha cerca de 5.000 soldados, incluindo alguns auxiliares não romanos. A maioria dos legionários era composta por cidadãos romanos. Eles usavam armaduras pesadas e armas como lanças e espadas. As legiões eram organizadas em grupos menores chamados centúrias, liderados por centuriões, e grupos maiores chamados coortes. Cada legião tinha várias coortes e centenas de soldados. As batalhas romanas eram baseadas em disciplina e estratégia. Os soldados mais jovens lutavam na frente, enquanto os mais experientes entravam em ação nos momentos cruciais. As legiões romanas eram uma força formidável que deixou um legado duradouro, influenciando os exércitos modernos em todo o mundo. As legiões romanas surgiram em tempos antigos, quando Roma ainda era uma cidade pequena e enfrentava muitos conflitos com povos vizinhos, como os etruscos, samnitas e vênetos. No início, os romanos lutavam por dever patriótico, onde todo homem livre e maior de idade tinha que defender a cidade quando necessário. Mas à medida que Roma crescia e se tornava um grande império, surgiu a necessidade de um exército permanente e profissional. Inicialmente, apenas cidadãos romanos podiam se juntar às legiões, mas isso mudou ao longo do tempo. Os legionários eram os soldados que compunham as legiões. Para atrair mais soldados, Roma oferecia a cidadania romana como recompensa pela lealdade e serviço militar. Os legionários usavam uma variedade de armas, como lanças, espadas curtas e escudos grandes para se proteger. Não havia uma idade fixa para se alistar, mas a maioria se juntava ao exército quando atingia a idade adulta, por volta dos 17 anos. O serviço militar normalmente durava cerca de 20 anos. Ao se aposentar, os legionários recebiam uma recompensa em dinheiro, o que lhes permitia comprar terra ou iniciar um negócio. Muitos legionários se estabeleciam nas províncias onde haviam servido, casavam-se e seus filhos muitas vezes seguiam seus passos, tornando-se também legionários. As legiões romanas evoluíram ao longo do tempo. No início, cada legião era uma unidade simples, mas foram se tornando mais organizadas e eficientes. Sob o comando de generais como Marco Fúrio Camilo e Caio Mário, o exército romano passou por reformas significativas. Por exemplo, Marco Fúrio Camilo introduziu a formação em manipulos e centúrias, enquanto Caio Mário permitiu que até os mais pobres se juntassem às legiões. Os legionários eram bem equipados, usando elmos, armaduras, escudos, espadas e lanças. Além disso, eles também usavam máquinas de guerra, como arietes e catapultas, durante as batalhas. O soldo dos soldados também foi uma parte importante da vida militar romana. Inicialmente, o serviço militar era voluntário e não remunerado, mas mais tarde soldados passaram a receber um salário. Generais como Júlio César aumentaram significativamente os soldos dos soldados para incentivá-los e mantê-los leais. Essas legiões romanas foram fundamentais para a expansão do Império Romano e deixaram um legado duradouro na história militar. Disciplina e recompensas eram aspectos essenciais da vida dos legionários romanos. A disciplina era rigorosa, e as punições variavam de acordo com as faltas cometidas, enquanto as recompensas eram concedidas aos soldados por seus méritos. Entre as punições, estavam a redução ou privação do soldo, açoitamento, dizimação, onde 1 em cada 10 soldados era executado, degradação e até mesmo decapitação em casos graves.
Por outro lado, as recompensas eram uma forma de reconhecimento pelos serviços prestados pelos soldados. Elogios, condecorações, braceletes, coroas e outros distintivos eram concedidos aos soldados que se destacavam em batalha ou demonstravam grande dedicação ao serviço. A maior recompensa que um general podia obter era o triunfo, um desfile triunfal realizado em sua honra, onde ele era saudado como um herói e recebia homenagens públicas. A hierarquia no exército romano era bem definida. O general em chefe, geralmente um cônsul ou pretor, comandava todas as legiões do exército. Abaixo dele estavam os tribunos militares, oficiais superiores responsáveis pelo comando de cada legião. Os centuriões eram oficiais subalternos que comandavam as centúrias, enquanto os suboficiais desempenhavam funções de apoio e supervisão. Durante o Império Romano, o exército tornou-se permanente, e muitos dos soldados eram recrutados nas províncias do Império. A organização militar era semelhante à do período republicano, com algumas modificações. Os legados passaram a ter um papel mais importante, representando o imperador dentro das legiões, enquanto os prefeitos eram responsáveis pela administração dos acampamentos fixos ao longo das fronteiras. A disciplina militar era mantida por meio de exercícios regulares, manobras e outros trabalhos, mesmo em tempos de paz. No entanto, durante o Baixo Império, houve um declínio no interesse dos cidadãos romanos pela carreira militar, e as tropas auxiliares ganharam mais importância. Em resumo, a disciplina e as recompensas desempenharam papéis cruciais na vida dos legionários romanos, garantindo a eficiência e a coesão do exército durante os períodos de expansão e estabilidade do Império Romano. Armas de defesa. Armadura. Existiam diferentes tipos de armaduras, como a enganchada, escamada, segmentada e musculada. Elas eram feitas para serem flexíveis, mas ao mesmo tempo resistentes, oferecendo proteção ao corpo do soldado. Escudo. Cada unidade possuía seu próprio escudo, muitas vezes com decorações específicas. O escudo era essencial para proteger o soldado dos ataques inimigos. Cinto militar. Chamado de baltio ou símbolo militar, o cinto não só segurava as armas do soldado, mas também servia como um elemento decorativo. Elmo. O elmo, também conhecido como cassis, protegia a cabeça, o pescoço e as orelhas do soldado. Alguns elmos podiam ter cristas, reservadas para suboficiais e oficiais. Calçado de marcha. As cáligas, ou sandálias de marcha, eram o calçado utilizado pelos legionários durante as campanhas militares. Túnica. Os legionários vestiam túnicas, muitas vezes na cor vermelha, como parte de seu uniforme básico. Armas ofensivas. Gládio. O gládio era uma espada curta com uma lâmina longa, cerca de 50 a 55 centímetros. Era a principal arma dos legionários, usada para combate corpo a corpo. Pilo. Uma lança arremessável que tinha a função de perfurar o escudo do inimigo. Se o escudo fosse resistente, o pilo ficaria preso nele, dificultando o uso do escudo pelo adversário. Pujo. Um punhal que os soldados carregavam na cintura, útil em combates mais próximos e confusos. Essas armas e equipamentos eram essenciais para garantir a segurança e a eficácia dos legionários romanos durante suas campanhas militares. E assim, pessoal, chegamos ao final deste vídeo sobre as impressionantes legiões romanas. Espero que vocês tenham curtido viajar no tempo e conhecer um pouco mais sobre a incrível história desses soldados extraordinários. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos assim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E não se esqueça de comentar abaixo o que mais você gostaria de aprender sobre a história antiga ou se tem alguma curiosidade que queira compartilhar. Agora, é hora de marchar em direção ao próximo vídeo, então até lá, pessoal. Forte abraço e até mais!